E sejam todas muito bem-vindas novamente aqui ao nosso encontro de quarta-feira. Obrigada pela presença de vocês. Respeitando a listinha de pedidos que sempre vem, né, para mim com os temas, hoje a gente vai falar sobre padrões de repetição familiares. Como eu falei para vocês, algo comum não só à maternidade, mas a qualquer ser vivo, né? E a gente vai falar sobre esses padrões aí, né, de repetição familiar, não só na posição de como eu faço para parar de repetir as coisas que a minha mãe fazia comigo e eu não gosto, né? Mas também para trabalhar como eu não passar as minhas questões para os meus filhos, entendem? Porque o pedido, na verdade, veio com essa intenção. Marília, às vezes eu percebo que eu estou repetindo as mesmas coisas que a minha mãe fazia, que eu não gostava, que eu não concordo, e ainda assim parece que é mais forte do que eu, e eu, né, acabo, quando eu percebo, já estou fazendo aquilo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso funciona, mas também para que a gente não cometa esses mesmos erros com os nossos filhos, passando para ele os nossos padrões, tá bom? Então, deixa eu só deixar as últimas mamães entrarem aqui. Então, vamos começar a falar sobre os padrões de repetições familiares. E eu sei que pode soar repetitivo, tá? Eu sempre começo aí os nossos encontros batendo nessa tecla, mas ainda mais no tema, né, que nós estamos aí abordando hoje, é preciso quebrar um padrão de repetição muito comum e forte na nossa sociedade, que é o de acreditar que o outro tem todas as respostas, né, para os nossos problemas, que o outro é detentor aí da verdade absoluta, possuidor aí de uma única fórmula mágica que serve para os 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E isso vocês sabem que não é verdade, né? E não é o meu caso, eu não estou aqui para vender fórmula mágica para ninguém, né? Nós estamos aqui para eu trazer para vocês informações científicas, trazer para vocês informações no cunho psicológico, pedagógico, né? E trazer questões para que vocês façam esse questionamento, para que vocês busquem o que serve para cada uma de vocês. Então, lembrem-se de ouvir para compreender, né? De usar os questionamentos que eu vou trazer aqui para vocês, para se autoavaliar, para encontrar a sua melhor resposta, usando aí da sua empatia, né? Porque ninguém melhor do que você conhece a sua realidade e sabe o que é viver nessa realidade que você se encontra. Então, tem coisas que eu poderia dizer aqui, se você acaba fazendo X ou Y igual a sua mãe, pare de fazer isso. Mas se você se sente bem, se faz bem para sua família, por que você teria que parar de fazer isso? Né? Só porque a gente tem que quebrar, então, todos os padrões de repetições familiares? Não, não é bem assim, né? Eu vou falar bastante sobre prós e contras, né? Tudo tem pelo menos dois lados da moeda. Então, por isso que é você que tem que fazer essa busca. Eu estou me sentindo bem, verdadeiramente bem, né? E a gente vai decorrer mais sobre esse tema. É importante frisar que tudo bem, né? Pelo menos, tudo tem pelo menos aí dois lados da moeda, como eu falei para vocês, e que padrões familiares, eles podem sim ser muito benéficos para o desenvolvimento, tanto, né, emocional, como psicológico, social, enfim. A gente precisa ter essa peneira e, na verdade, escutar o que passa aqui dentro, né? Como eu, como indivíduo, me sinto em relação a isso. Tudo bem? Acho que agora a gente pode começar. Então, geração após geração, os padrões, eles se repetem, né? Em detalhes ou superficialmente. Então, pode ser que você está olhando aí para sua história e pense, não, eu sou muito diferente da minha mãe, não faço como a minha mãe faz, né? E nem sempre nós repetimos o padrão exatamente como nossos pais fazem. Às vezes, na verdade, acontece o efeito contrário, né? Então, se a minha mãe era controladora em relação à alimentação, na minha casa não podia nada de açúcar, sempre foi muito difícil, não podia ir no aniversário dos amigos, não podia comer nada de doce. Tem vezes que a gente não repete exatamente isso, mas o contrário. Já que eu não podia, agora também vou dar tudo de doce para os meus filhos, vou abrir mão, não quero nem saber. Então, a gente tem
pensar nos padrões de repetição não sempre como uma cópia cuspida do que os nossos pais faziam, mas talvez uma maneira de compensação, tá? Então, por isso que geração após geração, os padrões eles se repetem, às vezes em detalhes, às vezes superficialmente, né? Às vezes constantes ou em situações isoladas. Uma única vez isso aconteceu e eu levei um susto que eu estava fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Às vezes consciente, outras inconscientemente, né? São padrões que podem ser físicos, comportamentais, emocionais, mentais. Então, são em várias áreas. E não, é somente na hora de educar o meu filho eu sou assim. Às vezes eu sou assim comigo mesma. A minha mãe fazia isso com ela e eu faço isso comigo. Não tem nada a ver com a criação dos meus filhos. Então, para vocês só abrirem, expandirem esse olhar em relação a esse tema, porque a gente não está falando agora só da parentalidade, tá? A gente pode estar falando de um relacionamento comigo mesmo, tá bom? Então, registros, na verdade, celulares, anos após anos, que fortalecem aí as crenças e valores, ensinando geração após geração o mesmo comportamento. A gente vai tendo esse registro, tá? Psicológico, biosocial, né? Biológico mesmo, de ir mudando aí as nossas expressões genéticas, para vocês verem a força que esses padrões de repetições familiares têm, tá? Então, talvez você já tenha aí se perguntado, por que uma mulher, né, com uma mãe que é emocionalmente distante, repete o mesmo padrão com o filho dela? Ou por que algumas pessoas acabam aí em um relacionamento codependente, um após do outro. Quando ela se liberta de um relacionamento codependente, ela entra no outro. Ela segue um padrão de estar sempre nesse tipo de relacionamento, né? Já se perguntou algumas coisas nesse sentido? E superficialmente falando, não faz nenhum sentido, né? Como que assim, a pessoa só apanhou do pai em casa, era um relacionamento abusivo, como assim ela vai e repete isso casando com alguém que faz exatamente a mesma coisa, né? E a gente pensa, ninguém que cresceu em uma família disfuncional, né, ou foi traumatizada, quer repetir esses padrões, não é mesmo? Então é algo que fica meio aquela, então por que isso acontece, né? E nós repetimos a dinâmica de relacionamento disfuncional porque eles são familiares, tá? Então, mesmo quando você sabe que algo está errado, né, ou prejudica a sua saúde, é difícil de mudar. É sempre mais fácil continuar fazendo o que você sempre fez do que aprender e aplicar novas habilidades, entende? Então, quando existe até uma frase dentro da psicologia que fala muito sobre isso, né? Que pelo menos é ruim a situação no qual eu estou, mas eu conheço, né? Às vezes o medo da mudança é tão maior do que o medo de permanecer naquele estado que eu estou. Então a gente fala que quando o desconforto de estar naquela situação for maior do que o medo da mudança, normalmente é quando a pessoa consegue mudar, tá? Porque às vezes está desconfortável, às vezes não tá bom, mas foi sempre assim, eu já sei lidar com isso, eu já conheço a pessoa X ou Y, eu não consigo imaginar o que eu vou fazer sem essa pessoa, como vai ser, né, de uma outra maneira, eu não consigo nem imaginar como isso vai ser. Então, às vezes, esse desconhecido, ele é traz tanto mais medo para aquela pessoa, e ela tem aí a dificuldade de acabar trocando o certo, ainda que o certo não seja tão bom, né, saudável, pelo duvidoso, tá? Então, a gente começa aí trabalhando esse primeiro ponto, tá bom? Que mais? Então, nós repetimos aí essa dinâmica de relacionamento disfuncional porque eles são familiares, tudo bem? Então, em inglês, eles usam uma expressão muito interessante que chama The Devil You Know, né? Ou o diabo que você conhece. Porque existe sempre a dúvida, mas será que se eu me tirar dessa situação e colocar numa outra que é vulnerável, que eu não conheço,
Será que eu não tenho a chance de encontrar aí um diabo ainda pior do que eu vivo hoje? Então, são questões dentro de um inconsciente, tá? Que muitas vezes a pessoa não tem noção, na verdade, nem desse raciocínio de que eu estou pensando dessa maneira, mas que me guia fortemente nas minhas decisões. Então, as crenças, habilidades de enfrentamento e padrões de comportamento que nós aprendemos aí na infância, eles se tornam profundamente arraigados. Porque nós aprendemos como nós éramos vulnerável, né? Porque a criança é vulnerável, sem habilidade de distinguir, né, o que é saudável, o que não é, o que é correto, o que não é, o que me faz bem, o que eu desejo para mim, e por isso eles são capazes de nos moldar, né? Então, muitos dos comportamentos em que eu vivia na minha infância vai levar um tempo para eu chegar num ponto de me questionar de, nossa, mas por que eu faço isso? Né? Não faz o menor sentido, isso não me faz bem, fico tão ansiosa, fico tão abalada, eu não gosto de estar nesse ambiente, eu não gosto de comemorar isso. E por que eu continuo fazendo? Muitas vezes porque a gente também não tem nem parâmetros de que pode ser diferente, né? Por muito tempo na nossa vida, na primeira, na segunda infância, na pré-adolescência, normalmente é lá no final da adolescência que a gente começa esses questionamentos de que eu não preciso disso, eu posso fazer diferente, eu quero me afastar disso, e a gente vai falar sobre pré-adolescência na semana que vem e da importância disso, né? Por que o adolescente ele é tido como rebelde? Por que ele faz esse afastamento, né? Que é a oportunidade, é a primeira oportunidade que eu tenho de colocar tudo que me foi colocado na vida, todos os meus parâmetros, todos os meus padrões de repetição, né? Primeira vez que eu consigo colocar tudo isso na mesa e pensar, será que eu quero isso para mim? Será que isso me faz bem? Então, quando as mamães me procuram e falam, ai, Marília, meu pré-adolescente já está colocando as asinhas de fora, né? Já está questionando tudo que eu faço. E eu falo, olha, a resposta que eu tenho para te dar, talvez não seja o que você gostaria de ouvir, mas faz parte, ele precisa fazer isso, né? Senão a gente nunca teria evoluído como ser humano para começo de história. Se a gente nunca questionasse o que nos é imposto pela nossa família, estaríamos ainda lá na caverna, né? Então, de uma certa maneira, essa parte, né, do desenvolvimento do adolescente, né, dele fazer esse contestamento, é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, na verdade, como um todo, né? E não só aí da questão só desligar os áudios aqui. Pronto. Então, vamos adentrar um pouco mais esse assunto agora. A criança, ela tem a necessidade básica de segurança, né? Por isso que elas assistem aí milhões de vezes o mesmo desenho, que elas leem várias vezes a mesma historinha, né? Que elas querem cantar as mesmas músicas. A criança tem uma necessidade básica emocional e psicológica de segurança, de previsível. Por isso que ela testa de novo aquela história, de novo aquele vídeo. Vai terminar da mesma maneira, né? Eu sei como termina essa história. Ainda que ela tenha um conflito ali no meio, eu sei que vai ficar tudo bem depois. E a criança tem essa necessidade de segurança, de previsível, tá? Então, saber o que vai acontecer é confortável. Coloca o sistema neurológico em um lugar conhecido, de previsibilidade, tá? E quando nós recriamos padrões disfuncionais de relacionamento do passado, nós tentamos, na verdade, inconscientemente refazer essas experiências em muitos dos casos, tá? Muitas vezes buscando tentar nos controlar, né, para tentar consertar o que nós não poderíamos ter consertado quando nós éramos crianças. Então, às vezes eu me coloco naquelas mesmas situações em que eu vivia antes, e isso nada é sentado, racionalizado, planejado e executado. Isso é intrínseco, né? Isso é inconsciente. A gente fica se colocando muitas vezes nessa situação como uma busca de terapia, como se eu viver aquilo de novo, eu posso fazer diferente, né? Se lá na minha infância eu não tinha como controlar certas coisas, certa segurança, certas previsibilidade, agora como adulto eu consigo. Então eu quero viver essa situação e reformular ela, né, na minha memória. Eu quero
revivê-la agora numa posição diferente, né? Conseguir contornar aquela situação agora que eu posso ter as rédeas na minha mão. Então, pode ser que em algumas vezes o seu inconsciente acabe fazendo isso, te colocando de novo em situações que é claro que não são sempre idênticas ao que você viveu na sua infância, e talvez você pense assim, mas tem nada que eu vivia na minha infância que eu revivo hoje. As coisas ganham outras características, mas ela tem o mesmo fundo, tá? Então, se na minha infância eu me sentia, por exemplo, insegura, eu nunca sabia quando meu pai ia estar em casa, ele sempre saía sem hora e sem data para voltar, por exemplo. Às vezes eu acabo me colocando em outros relacionamentos, né, no intuito de dizer, olha, eu preciso de você aqui. Chega dessa história de você ficar saindo de casa sem hora para voltar, né? Então, na verdade, é aquela criança que está aqui dentro dizendo para esse pai, eu preciso de você aqui, para com esse auê de ficar saindo, né? Sem a gente nunca saber quando você vai estar aqui pra gente. Então, é muito comum isso acontecer, do nosso inconsciente nos colocar em situações buscando uma resolução que agora, como adulto, eu posso tomar, entende? Outras vezes, a sua única forma de experimentar o amor, né, foi através de um relacionamento abusivo, por exemplo, né, de um relacionamento omisso ou de um relacionamento chantagioso. E é em outros relacionamentos como esse que você acaba buscando saciar o que não pôde ser saciado anteriormente quando criança, né? Então, aquele amor primário, aquela mãe que deveria ser a minha primeira fonte de amor, às vezes ela foi uma mulher que me cobrou muito, né? Que ela me amava, mas em certas circunstâncias. Só se eu usasse as roupas que ela queria, só se eu me comportasse do jeito que ela queria, só se eu fosse para a missa que ela queria. Então, eu tinha muitas caixinhas para ticar para ser amada, né, por ela. E às vezes eu acabo entrando de novo num relacionamento como esse, né, e aos olhos de muitas outras pessoas, nossa, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento sufocante, mas para aquela pessoa que só conheceu o amor naquele formato, naquelas vestimentas, para ela não tem um impacto que talvez para você que teve uma família mais equilibrada emocionalmente, uma família que te proveu amor, segurança, enfim, para você talvez seja chocante aquele tipo de relação, mas às vezes é o único que a pessoa conhece, né? Então ela acaba repetindo esse tipo de padrão, porque para ela ser amada é estar dentro da exigência de um padrão de alguém, né? Então, tá vendo como é muito complexo tudo isso, né? O quanto esses padrões de repetição familiares, eles podem, na verdade, aparecer em vários contextos diferentes. Então, por isso que a gente precisa fazer muito essa busca de autoconhecimento para tentar entender que, será que eu realmente não estou replicando algo sem pensar? Estou ligado no piloto automático, revivendo situações over and over again, né? De novo, e eu não consigo me tirar disso. Por quê, né? Por que eu me mantenho dentro dessas situações, né? O que me é confortável dentro dessa situação? O que funciona para mim dentro dessas situações, né? Tem alguma coisa funcionando ali dentro. Então, sempre colocar essas cartas e analisar, né, como num espelho, e se olhar e se entender o que está acontecendo, são os primeiros passos para que a gente consiga ir quebrando esses padrões de repetição familiar, tá? Então, quer ver um bom exemplo bem simples e que não tem, o exemplo que eu vou dar não tem um teor negativo, tá? Nós crescemos comendo um repertório aí de pratos, certo? Né? Então, nossa família tem pratos característicos que a gente sempre tem aí durante a nossa semana, né? Ou dentro das nossas comemorações, enfim, temos um repertório de alimentos que são característicos da sua região, da sua família, do seu padrão social. A gente cresce, experimenta muitos outros pratos e descobre um montão de comidas diferentes. Mas, quando nós voltamos aí a comer aquela refeição feita pela sua mãe, ou pela sua avó, ou pelo seu pai, enfim, por aquela pessoa característica que fazia aquele alimento, nós sentimos que aquela comida é um abraço no paladar, é um teletransporte para uma época específica, não é? Quantas vezes a gente come alguma coisa e pensa, nossa, isso me lembra minha infância, dia de chuva, na casa da minha avó. E em inglês isso se chama comfort food, né?
uma comida que traz um conforto emocional. E esses são registros neurobiológicos que você possui e que estão aí nas mais diversas áreas da sua vida. Então, não existe uma pessoa que não tenha registros neurobiológicos, tá? Uma pessoa que convive com outras pessoas, que tem uma história de vida, enfim, todo mundo tem os seus registros. Eles podem ser positivos ou negativos, mas eu estou fazendo essa comparação, trazendo esse exemplo para que vocês entendam que, olha, realmente, às vezes eu sinto o cheiro de alguma coisa e falo, nossa, esse cheiro é o perfume da minha mãe, esse cheiro é o cheiro da casa do meu vô. Então, esses são os nossos registros neurobiológicos, tá? E vocês vão encontrar eles em coisas simples como uma comida ou um cheiro, como também nesses padrões de repetição familiar. Outro exemplo, os filhos ouvem aí diariamente, isso é muito importante, lembra que eu falei no comecinho que a gente ia falar sobre padrões de repetição familiares, tanto de como se desvencilhar dos que eu recebi, né? Mas também como não transmitir ele para os meus filhos, né? Não correr aí o mesmo... não, na verdade, contribuir assim como os meus pais contribuíram. Como que eu consigo ser mais neutro nesses padrões de repetição para a minha criança, tá? E agora eu vou dar um exemplo em relação você como mãe passando isso para frente. Esse exemplo é que muitas crianças, né, elas escutam diariamente os desabafos de seus pais, mesmo que não sendo aí dito aí diretamente a eles, né, não dizendo para aquela criança em específica, mas escutam, por exemplo, assim, ó, o pai dizendo sempre assim, a vida é muito difícil, né, vai para o trabalho, volta para o trabalho, tudo é muito difícil lá fora, o mundo é muito difícil, conseguir trabalhar é muito difícil, tudo é muito difícil, né, e sem querer há uma fixação no fundo das nossas mentes, né, da mente dessa criança, e nas suas células, né, elas vão se distorcendo e elas acabam tendo uma visão deprimida de uma realidade que vai aí inconscientemente condicionar essa criança a acreditar nisso, que o mundo é difícil lá fora, né? Ele só escuta diariamente isso. Ah, é difícil de ter amigo, as pessoas daqui são frias, não tem nada para fazer nessa cidade, tudo é muito caro, nada é acessível, e a criança vai criando esse padrão. Tudo é muito difícil lá fora, nada tem graça, nada eu consigo, né? Por que eu vou tentar? Meu pai já está falando, é muito difícil, né? Então aí eles acabam dando essa sequência nas suas escolhas por essa visão. O embasamento das escolhas daquela criança tem muito a ver com o que também é dito dentro de casa. Então, além de todas as outras, né, que eles recebem diariamente de lugares diferentes, às vezes de uma escola, às vezes de uma avó, de um lugar onde ele pratica um esporte, enfim, né? Fora todas essas, tem dentro de casa, que é que mais, na verdade, tem um peso aí na criança. Quantas crianças escutam que esse moleque não para quieto, esse menino só dá trabalho, essa criança é muito difícil. Ela diariamente escuta opiniões sobre ela e ela vai acreditando, eu sou muito difícil, eu dou muito trabalho, eu não sou uma criança fácil de lidar, né? E ela vai criando esse padrão, essa imagem sobre ela mesma, mas não só sobre ela, como também sobre outras coisas, sobre como lidar com o mundo, como lidar com a profissão, né? Então, aquele pai, aquela mãe que só reclama, eu odeio ter que trabalhar, esse trabalho, né, só me tira a paz, né? E daí ele vai crescendo com essa percepção de, gente, trabalhar não tem nada de positivo em trabalhar. Eu escutei isso a vida inteira dos meus pais. Como que eu vou chegar numa adolescência e alguém vai falar assim, agora escolhe uma profissão? Você fala, Deus o livre, né? Eu quero fugir de profissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses padrões verbais, né? Que passam uma mensagem poderosíssima para essa criança que está em formação, que ela não tem noção de conceitos e a gente vai contribuindo com esses conceitos, né? Eu tive crianças no qual não usavam saia e vestido, na verdade, já isso na vida... Perdão. Eu tive pacientes adultas que na vida
de criança, não usava saia e nem vestido por nada, e ela sempre falava, trazia isso, que para mim é difícil usar um vestido, eu não me sinto confortável usando vestido e tudo mais. E na investigação pessoal, né, na anamnese que a gente vai fazendo, ela se lembra de ter estudado uma escola de freira, e ela se lembra de ver outras crianças, não foi nem o caso dela, mas de ver outras crianças terem sido humilhadas por essas freiras, de que você tá sentada de perna aberta, que tá dando para ver sua calcinha, que menina direita não mostra calcinha, e ela foi ficando, né, toda moldada por esses parâmetros, e até hoje para ela eu não consigo usar um vestido, eu me sinto desconfortável, eu me sinto que eu posso estar saindo das regras a qualquer momento, tenho que estar super consciente do meu corpo, de como eu me movimento, de como eu sento. Então a gente vai percebendo o quanto isso pode ir moldando o nosso comportamento. Então, padrões de repetição verbais também têm um grande impacto sobre a vida de uma criança, tá? Então, muito desses padrões também, eles podem limitar a sua prosperidade, a sua falta de dar e receber amor, dificuldade nos relacionamentos e até mesmo algumas doenças que são consideradas hereditárias, tá? É muito interessante isso, de famílias onde a avó sempre reclama de uma mesma dor, que a mãe sempre reclama dessa mesma dor, que essa filha reclama dessa mesma dor. E tem casos que a pessoa chega a fazer exames e mais exames, e nos exames não aparece nada, absolutamente nada, não tem uma alteração biológica, é toda psicológica. Toda intervenção é emocional. Ela sente aquela dor, não só porque é assim, chega nessa idade, na nossa família, todas as mulheres têm, porque também chega a fazer até ter uma sensação de pertencimento. Se todas as mulheres na minha família têm essa dor, pô, se eu não tiver, de qual família que eu tô fazendo parte, né? Então, o nosso inconsciente, às vezes, ele trabalha contra, né, a gente nesses quesitos, mas querendo nos colocar num lugar de pertencimento, tá? Então, muito desses padrões, né, eles podem limitar a nossa prosperidade, né? Lembra que eu falei para vocês? Um pai que só reclama de que, trabalho só faz a gente de escravo, a gente só é infeliz, a gente só perde tempo e tudo mais, né? O quanto que essa criança está a fim de desprender energia, né, conhecimento para investir numa profissão, se tudo que ela ouve em relação a trabalhar são coisas negativas. Então, de prestar muita atenção também nesse nosso comportamento verbal. Quando quebrado aí esse padrão, você além de dar o outro sentido à vida, né, vai dar aí novas possibilidades para as escolhas dos seus filhos e as gerações que vêm seguintes a eles. Então, outro fator a se levar em consideração é a ligação entre a produção de certas atitudes, mesmo que negativas, e a ausência de repertório. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí pode entrar também como uma ferramenta super positiva essa troca de informação entre círculos, como a gente tem aqui, né? Então, seja ele círculos de mães, de profissionais, de saúde física, né? Enfim, existem tantos círculos que podem dar esse apoio para essa falta de repertório. Porque ver outras formas de reagir ao mesmo problema, né? Outros tipos de escolha, outros padrões, né? Nos dá novo repertório para experimentar, novos caminhos para trilhar e facilita nesse processo de quebra de padrões antigos, né? Então, assim, eu falei para vocês, dos primeiros passos é essa autoanálise, é se conhecer, é entender os meus sentimentos quando eu estou em certas situações, o porquê que eu reagi dessa maneira, fazer esse autoconhecimento, né? Outra coisa que acontece às vezes que faz com que a gente repita padrões, é de não ter repertório mesmo. Mas dá para fazer de outro jeito? Quais são esses outros jeitos? Porque às vezes eu tô tão estressada, eu tô tão no fogo da emoção ali que tá acontecendo, que meu cérebro vai fazer o quê? Ele vai colocar o dinossaurinho que a gente fala, né? A parte reptiliana aí do nosso cérebro, e eu vou agir no automático. Qual o repertório que eu tenho no meu automático?
o que eu tenho de padrão, de repetição, o que eu ando fazendo. É o que tá, a primeira carta que tá ali para ele pegar, entende? Agora, se eu tô sempre buscando diferentes maneiras de reagir em relação a isso, em relação à alimentação, né? Quais são os tipos de alimentação que eu posso ter? Olha, existem dietas assim, existem estilos alimentar assado. Você pode experimentar essa, experimentar aquela, ver o que se encaixa melhor para você. Eu tenho troca de informações, eu vou buscando novas maneiras de fazer a mesma coisa, eu vou experimentando, eu vou testando com um filho uma coisa, com outro outra coisa, porque também não adianta a gente rotular que com todos os filhos eu vou ser igual, né? Porque os filhos são diferentes, então a gente vai ter resultados talvez positivo para um, mas nem para todos, né? Essa história de que eu trato todos os meus filhos iguais, não sei por que fulano reagiu assim. A resposta já está no começo dessa frase, porque você tratou todos iguais, né? São seres diferentes que precisam ser tratados diferente. Então, ter repertório, imergir aí nessas áreas que eu sinto que não tá legal e ver como as outras pessoas fazem isso de maneiras diferentes é também uma ferramenta que eu posso ser usada para quebrar esses padrões de repetição, tá? E ainda falando sobre fatores que podem dificultar esse processo, tá? A fidelidade aos pais, algo tão comum e que às vezes a gente não tem nem noção disso, né? Ainda que inconsciente, pode ser um obstáculo na quebra de repetição, essa fidelidade aos meus pais. Então, reproduzir o modelo, né, dos nossos pais pode ser uma maneira de nos manter unidos e nos sentirmos amados por eles, né? Como fomos moldados por esses padrões que foram dados pelos meus pais, em alguns casos, ameaçados até, né? Caso a gente quebrasse esses padrões, né? Tem muita gente que cresce com pais dizendo, se você não fizer assim, se você não for à missa, se você usar tal roupa, se você passar esmalte, enfim, você não é amado, você não faz parte dessa família, eu não vou mais pagar, né? Tal coisa. Inclusive, muitas famílias encontram essa barreira no pré-vestibular, né? Se você não fizer direito, eu não vou pagar a sua faculdade, você que se vire. Vai encontrar onde morar, enfim, quer dizer, ou eu sigo o padrão da minha família, onde todo mundo é advogado, né? Ou eu não tenho lugar nessa família. Isso é a questão de fidelidade aos pais. Não conseguir quebrar repetições pelo sentimento de eu sou fiel à minha mãe, né? A nossa conexão, nosso vínculo está nessa fidelidade, né? E como nós somos moldados, né, por esses padrões, como eu falei para vocês, existe aí inconscientemente uma força que te puxa de volta a cumprir o mandato, né, dos nossos pais. Então, quem nunca ouviu aí a frase, mas a minha mãe, a minha tia, a minha irmã sempre fizeram assim, né? Quando alguém contesta, né, que algo não tá dando muito certo para aquela pessoa, né? E a pessoa fala, mas na minha família todo mundo faz assim. Opa, né? O que isso quer dizer? Por que eu faço dessa maneira, ainda que não tá tão legal para mim, ainda que não tá confortável para mim? Por que eu continuo repetindo? Só porque as mulheres da minha família fazem assim, ou porque é tradição na minha família isso, ou como que isso me impacta, né? Então, quantas vezes eu escuto mulheres que elaboram aí em terapia a amamentação, né, que não deu certo, por exemplo, e elas me dizem assim, mas na minha família todas as mulheres amamentaram. A gente até brinca que na minha família as mulheres são que nem índias, né? Mas não conseguir cumprir esse padrão familiar, por exemplo, no caso da amamentação que eu estou dando o exemplo aqui, há um agravamento ainda maior no sentimento de culpa, de frustração, de decepção, né? Pensa nessa pessoa que na família dela todo mundo deu mamadeira, mas ela quis tentar dar mamar, ela não conseguiu depois de muito tentar, de suporte, blá, 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 enfim, ela não quer mais, ela tá desistindo do processo, já existe uma culpa, já existe uma frustração e uma decepção. Agora você imagina a sua família inteira ser mulheres índias que amamentam e você, além da frustração de não ter conseguido amamentar, tem a frustração de, entre aspas, não pertencer mais a esse padrão familiar. Então, entende?
né? O quanto isso pode pesar nas nossas decisões, o quanto isso pode agravar as nossas frustrações, decepções, culpas, enfim. Então, é outro caso que a gente também precisa prestar bastante atenção, o quanto isso tem nos influenciado, tá? Mas como tudo tem pelo menos dois lados, né? Como eu falei para vocês, existem os padrões positivos, que podem e devem ter sequência aí na sua vida e na dos seus filhos, se eles se sentirem confortáveis com isso. O importante é você conseguir identificá-los e reafirmá-los nas escolhas dos seus filhos, né? Então, muitos padrões, eles trazem um sentimento de união, de pertencimento, de herança de um povo, de uma religião ou de uma cultura, né? E nós que vivemos aí fora do país, né? Entendemos o quanto isso é importante, né? A gente querer fazer uma festa junina, por exemplo, né? O carnaval, enfim, tradições que às vezes eram dentro da sua casa só, né? Mas como é ter um pedacinho daquele país que a gente deixou para trás, que tem um lugar no nosso coração e que a gente quer transferir isso para os nossos filhos, né? Afinal de contas, ele tem uma mãe brasileira ou uma mãe e um pai brasileiro e você quer passar para ele a cultura que foi sua, que te fez bem, né? E muitas delas têm uma função positiva, sim, de ensinar a partilhar, de ensinar a história do seu povo, de entender as lutas que foram vividas, as vitórias que foram conquistadas, enfim. Elas não são sempre negativas, os padrões de repetição familiar, tá? Desde que a criança tenha liberdade de escolher e participar efetivamente ou não dessas tradições, né? Desde que a sua vontade seja respeitada, não há nada de errado nisso. Então, como que eu passo, Marília, tradições para minha criança de uma maneira respeitosa? Eu postei para vocês essa semana, ontem, livrinhos sobre Natal, né? Vamos pegar o Natal porque o Natal tá chegando. Conversei com várias mamães que fazem o acompanhamento de desenvolvimento infantil comigo essa semana, falando sobre a importância de conversar com a criança sobre o que é o Natal. E por muitos anos você vai precisar fazer isso. Não é só, vou falar para ela no primeiro aninho e depois ela já entendeu o que é, né? A criança tem uma memória curta. Então, por alguns anos, a gente vai ter que ficar trazendo para ela, antes do que é o Natal, quais são os símbolos do Natal, por exemplo? Nós temos uma árvore, temos uma guirlanda na árvore, nós temos uma estrela na ponta, o que significa essa estrela? Nós temos uma comida que é tradicional só dessa época, tem os animaizinhos que representam o Natal, quais são esses animais? Como que é o Natal em diferentes partes do mundo? Aqui é frio, no Brasil é calor. Então a gente traz uma bagagem cultural que é importante para o desenvolvimento social. Lembra que eu falei para vocês quando a gente falou sobre desenvolvimento? Não é só desenvolvimento motor. Não é só sobre a criança aprender a andar, cortar, desenhar e escrever o nome. É sobre aprender o que é uma tradição. Poxa, apareceu uma árvore lá em casa. É uma árvore com bolinha. O que aquilo significa? Por que a gente montou aquilo junto, né? Então, de trazer para essa criança, primeiramente, o significado daquilo que é uma tradição na minha casa, para que eu entenda o porquê que aquilo é feito. A gente faz para comemorar a história, né, de Jesus, ou não, aqui em casa ele não tem um significado cristão, mas a gente usa dessa festa, dessa comemoração, para fazer algo em família, algo que represente união, estar junto, se presentear, enfim. Não precisa ser exatamente como é para todo mundo, na sua casa pode ser do jeitinho que é na sua casa, né? E eu não estou falando só do Natal, estou falando de qualquer uma delas, peguei o Natal para dar como exemplo. Então, primeiramente, eu começo passando para a criança isso. Por que se comemora isso, né? Por que é feito assim um assado aqui em casa? Por que tem que comer isso? Por que tem que dormir e depois no outro dia acorda e tem presente ali embaixo da árvore? Como que essas coisas funcionam primeiramente? Depois, né, a criança a gente fala para ela, olha, agora a gente tem tal brincadeira, a gente tem tal tradição de fazer isso, aquilo, orar, enfim, cada um tem a sua tradição dependendo do que seja. Você quer participar, né? Quer fazer parte junto com a gente? Vai ser muito bom te ter junto com a gente. Quer fazer parte junto? Né? Quer experimentar? Se a criança não quiser, eu não quero fazer parte, porque muitas vezes não é nem por maldade, é para testar eu tenho direito realmente de escolher, né? Ou você está me colocando essa pergunta, mas impondo também a resposta positiva, que sim, eu tenho que participar, né? Muitas vezes a criança fala assim, não quero.
Mas ela vai ficar ali olhando de rabinho de olho, né? Opa, achei legal isso aí. Já que eu tenho escolha, já que eu não sou obrigado, então talvez eu quero, né? Experimentar. Muitas vezes a criança vai dizer não para entender. Você me deu a opção, mas eu realmente a tenho ou não, né? Então, de perguntar, você quer participar? Quer dançar com a gente? Isso? Quer orar com a gente? Quer segurar a mão com a gente para fazer essa oração? Não quer? Tudo bem, então você espera aqui um pouquinho. Nós gostaríamos, também você não tem que deixar de fazer a sua tradição só porque a criança não quer, né? Nós, como família, gostamos. Se você puder esperar um pouquinho aqui, a gente vai fazer e depois a gente volta a interagir com você. Mas agora é o nosso momento de fazer essa tradição X ou Y. Poxa, eu passei questões culturais para criança, e ainda mais crianças que moram em grandes centros ou cidades, né, mais cosmopolitanas, como é aqui na Inglaterra, onde a gente tem pessoas de vários lugares do mundo. Eu fui professora por 5 anos e comemorei muitas coisas diferentes numa escola. A sua criança vai ver o que é Diwali, que foi recentemente, né, final de semana passado, nós comemoramos Diwali, né? Muitas famílias comemoram Diwali aqui, isso tem na escola, festa da luz, aparece lá qual é a vela tradicional, a brincadeira com as cores, né? De jogar aquela farinha colorida, e depois tem também comemorações judaicas, né? Enfim, de várias religiões diferentes. Isso é cultura, né? Isso é interessante de entender como os povos funcionam, quais são as suas características, o que unem essas pessoas, né? Então, é o primeiro passo, de passar para ela esse conhecimento, né? E daí dá a opção, você gostaria de participar? Quer fazer parte junto com a gente? Para que ela entenda, não é imposto, é uma escolha que eu posso fazer, tá bom? Então, muitos padrões de comportamento eu acabo até usando como ferramenta, na verdade, na elaboração clínica de um luto, por exemplo, tá? Muitas vezes a gente acaba usando, é claro que desde que isso seja escolha da pessoa, faça bem para a pessoa que está ali em tratamento. Mas muitas vezes eu trabalho com esses padrões de comportamento na elaboração do luto, tá? Onde, por exemplo, uma filha que perdeu aí uma mãe ou uma avó, e aquela pessoa que partiu tinha o hábito de comemorar a folia de reis, por exemplo, ou de plantar uma hortinha. Foi uma avó que sempre teve hortinha na casa dela, te remete muito a essa pessoa, essa horta, ou de cantar algumas músicas infantis, ou contar algumas historinhas. Então, permanecer com esses padrões, né? Muitas vezes é ter essa pessoa viva de alguma maneira na sua vida, é eternizar ela no seu cotidiano, em algo que une vocês de alguma maneira, ainda que ela não esteja mais fisicamente entre nós. Então, olha, eu perdi a minha avó, por exemplo, e minha avó sempre tinha um balde de salsinha, de cebolinha. Poxa, eu vou comprar e também vou ter isso aqui em casa. Assim como ela fazia, eu vou fazer também, porque me lembra ela, vai me trazer momentos gostosos que a gente viveu, de quando ela cozinhava, eu lembro dela mexer, cortar, enfim. Eu acabo trazendo um padrão, né, de comportamento que me faz bem, que me é saudável, né, que faz sentido para minha vida, porque também não adianta nada eu sugerir qualquer coisa, né, e se isso não te liga realmente com aquela pessoa. Às vezes a sua avó tinha uma hortinha, mas assim, tava lá a horta, ela não tinha esse carinho por essa horta. Entende a diferença do que eu quero dizer? Então, esse é um padrão que ele pode ser sempre repetido se ele te faz bem, se ele te traz esse conforto, se ele faz essa pessoa estar viva de alguma maneira dentro da sua tradição familiar, entende? Isso não tem nada de ruim, né? Agora, caso você for passar isso para alguém, não é assim, ó, minha filha casou, vou lá, levo na casa dela um monte de pote de horta e falo, agora tu vai ter que plantar a hortinha na sua casa também. Não é isso, né? Mas eu posso manter padrões de repetição para mim se eles me fazem verdadeiramente bem e sentido para minha vida. E é muito usado e faz muito, tem um efeito muito positivo quando a gente trabalha luto dentro da clínica, tá? E também eles podem, na verdade, esses padrões de comportamento, quando a gente está falando de luto, tem pessoas que usam ele por um período, né? E depois sentem que, já passou. Para mim, fez muito bem naquele momento que eu precisei, que me confortou, mas agora também já tô pronta para deixar isso ir, entende? Não é uma muleta, é uma escolha, é algo leve, gostoso, entende? De ter aquela pessoa de alguma maneira ainda na minha vida. Tudo bem?
Então agora eu quero ilustrar, na verdade, com uma historinha que uma vez, algum tempo atrás, eu contei isso para vocês e ela se encaixa muito bem aqui. Eu já falei isso em algum outro encontro nosso, então eu vou resumir ele, para não ficar muito longa a história. Mas é a história de uma menina recém-casada, super jovem aí, uma historinha fictícia, tá? Mas vamos imaginar aí uma menina casada com seus 25 anos, e toda vez que ela vai fazer um pintado, ela corta a cabeça e o rabo desse pintado, ela perde um pedaço desse peixe, colocando na forma só o pedaço do meio do peixe. E o novo marido, né, começa a observar isso e achar curioso, mas por que essa menina só faz esse pedaço do meio do peixe, né? E daí ele pergunta para ela, por que você faz assim o peixe, né? Por que a outra parte você não faz do peixe? E daí ela fala, não sei, a minha mãe sempre fez assim, eu aprendi a receita com ela e ela sempre fez assim. E daí eles vão na casa dessa mãe, perguntam para essa mãe por que o peixe é sempre feito assim. Ela fala que não sabe, que a mãe dela, que no caso é a avó da menina, sempre fez assim e é receita de família. E aí na casa da avó, elas perguntam para essa avó e essa avó fala que a Bisa sempre fez assim. Na historinha, a Bisa ainda tá viva, eles perguntam para a Bisa e a Bisa fala, por quê? Lá na fazenda em que eu morava, o fogão de barro era pequenininho, a única forma que eu tinha era pequenininha, o peixe não cabia inteiro. Tinha que cortar o peixe. E só cabia esse pedaço do meio. Por isso que o peixe sempre foi feito assim. Então, dessa forma, nós questionamos as velhas tradições engessadas, né? Que nós trouxemos aí dos nossos bisavós, de tempos até mesmo inimagináveis, né? Que nós repetimos sem perceber e que já não servem mais para o propósito da vida moderna. E isso é algo muito importante para a gente trabalhar também. Que aquela tradição, talvez ela serviu no passado, né? Ela tinha um propósito, ela era funcional, mas os tempos mudam, né? E essa também deve ser uma análise nos nossos padrões comportamentais, porque às vezes você fala assim para mim, Marília, o padrão é tal, esse padrão é ruim? Às vezes eu analiso aqui, poxa, não me parece ruim esse padrão, mas será que na sua vida, naquele momento, será que hoje em dia, depois de tudo que a ciência já foi descobrindo, isso ainda continua sendo um padrão saudável, entende? Então, agora, se você sente, por exemplo, se você sente incômodo, né, com um certo padrão de comportamento, a boa notícia é que se trata de um padrão que pode ser quebrado, porque o primeiro passo é você se sentir incomodado, né? Então, tem alguma coisa que não tá legal. Às vezes eu vou encobrindo esse incômodo, às vezes eu nem percebo que eu fico tão ansioso, né? Mas o primeiro passo é identificar isso, é esse incômodo, né? É entender que isso não me faz bem, isso não me serve. E nem sempre isso tá escancarado no padrão de comportamento, tá? Muitas vezes o comportamento passado de geração em geração é visto como positivo superficialmente. Por exemplo, uma família que faz uma torta de doce de leite com amêndoas, joga um leite condensado ainda por cima. E todo almoço de família, as crianças, assim que começa a introdução alimentar, já ganham uma fatia dessa torta de doce de leite tradicional da família. Hoje nós sabemos os efeitos do açúcar branco, por exemplo, principalmente num bebê. E talvez essa tradição familiar, dessa torta de doce de leite que todo mundo na família come, ela vai precisar ser adaptada, né? E não necessariamente eliminada da sua vida. Alguns padrões a gente pode adaptar ele para o saudável. Poxa, hoje a gente já entende que o açúcar não faz tanto bem assim, mas vamos continuar fazendo uma torta? Talvez uma torta de maçã com uma massa mais saudável, sem açúcar, enfim, a gente ainda pode adaptar essa tradição e mantê-la de uma outra maneira, mas muito cuidado com algumas tradições que parecem tudo bem, né? Mas que antes, quando não se tinha conhecimento, elas estavam tudo bem naquele contexto, mas hoje, analisando o que a gente já conhece de novo, isso precisa ser adaptado ou eliminado, dependendo de cada tradição. E por isso que eu comecei esse bate-papo dizendo que só você sabe as mudanças que precisam ser feitas, entende? Muitas pessoas sequer têm a consciência do sofrimento do passado e muito menos do quanto pode estar aí afetando a sua vida atual. Mas ela afeta,
né? Pois quando nós éramos aí criança, nós não tínhamos como entender o que estava faltando, nem mesmo entender se havia algo faltando, né? Ou sobrando, né? Às vezes se peca pela falta, mas também pelo excesso, né? E muitos adultos, eles continuam não percebendo as necessidades que trouxeram de quando eles eram criança, né? E por isso o autoconhecimento é peça fundamental na quebra desses padrões doentios. Tem muita gente que rói a unha, tem muita gente que tem vários tipos de vício. O que isso está dizendo para mim, né? O que essa ansiedade, esse desconforto, né? Seja lá o que for, tem com conexão na minha vida da minha infância, né? Da minha história de vida. O quanto disso eu recebi por um padrão familiar. Então, faça a você e ao seu filho o seguinte questionamento, né? Para todas as áreas aí da vida de vocês. Quais são os meus sentimentos ultimamente em relação à escola, né? Ao meu trabalho? Quando eu penso em pai, figura paterna, quando eu penso em figura materna, quais são os meus sentimentos? Como que isso mexe comigo? Eu fico irritado, eu nem quero pensar sobre isso, eu nem consigo parar para dedicar, para pensar sobre esse assunto. Quando eu falo de emprego, o que me vem? Quando eu falo de Brasil, o que me vem, né? Quando eu falo, enfim, vai analisando cada setor da sua vida e pensando, né, relembrando aquilo que você viveu, fazendo projeções para o futuro. Ah, mas se eu pensar em mim trabalhando em tal área, como é que eu me sinto, né? Como que isso mexe comigo? O que isso me traz? É desconforto? Nossa, me dá até um negócio aqui no peito. Isso está dizendo, isso está conversando com você. Terapia é muito isso, né? A diferença é que tem alguém te guiando aí um pouco nas perguntas, né? Nesses questionamentos e trazendo algumas questões que talvez você não vê aqui e ali, mas que você pode começar isso, essa análise pessoal contigo, com você mesmo, né? Iniciar isso, talvez se você vê que, olha, realmente preciso de uma ajuda, que a coisa não tá legal e eu não tô dando conta sozinha, de trazer isso para um profissional, né? Mais para frente. Então, quando eu participo aí, por exemplo, de uma celebração X ou Y, como é que eu me comporto nessa celebração? Né? Quando eu vou para casa da minha mãe para celebrar aquilo, qual que é o meu comportamento lá? Eu fico ansioso para que esse dia chegue ou eu fico nervoso, né? Eu não quero que esse dia chegue logo. Ou durante a celebração eu não vejo a hora de acabar ou eu quero que dure para sempre. Eu estou inquieto, eu estou comendo ou bebendo fora do normal quando eu estou nesses lugares. Eu estou evitando algumas pessoas ou alguns acontecimentos, né? Quais são as desculpas que eu tenho dito para mim, né? Todas as vezes que vai chegando tal data, né? Ou quando tal coisa tá para acontecer. Então, quando o meu filho tem que fazer a tarefa de casa, por exemplo, como que eu me sinto como ajudante dessa criança? Eu não quero estar ali com aquela criança fazendo tarefa, eu me sinto irritada, eu não tenho paciência. Como que foi para mim quando eu estava no lugar daquela criança? Meu pai e minha mãe tinham paciência comigo na hora de fazer a tarefa? Será que eu não estou repetindo esse padrão que eles, né, cometeram comigo? Né? Então, são questionamentos para vocês irem se fazendo. Ah, toda vez que eu vou dar banho na minha filha, eu vou trocar, que ela chora, que ela não quer, nossa, mas me sobe um nervoso fora do sério. O que isso está me dizendo? Será que tem alguma coisa aí que eu não elaborei, né? Ou que às vezes nem eu sei, que eu vou ter que conversar com a minha mãe a respeito disso, né? Buscar aí no meu passado, nas minhas fichas com os meus pais, como que foi para mim na minha época isso? Então, eu tenho dado espaço para minha família, para o meu companheiro, filhos, companheira, se expressarem na construção da nossa família, né? Colocar parte de si na construção da nossa família, ou tudo tem que seguir o meu padrão. A minha família é desenhada só pelos meus mandamentos, né? Não tem nada que eu abro mão, porque, não, meu marido acha legal assim, ele quer fazer assado, a gente vai seguir dele. Isso daqui a gente vai seguir do jeito dele, esse daqui a gente vai seguir do meu. O meu filho agora já consegue contribuir um pouco mais, ele também colocou essa ideia, a gente vai, né, tentar da maneira dele também, enfim. Como que eu estou desenvolvendo esses padrões de repetição para a minha família hoje, né? Então, eu, de vez em quando, eu dou um Google, né, em como fazer o que eu faço de uma maneira diferente, só para sentir que eu estou aí, tô mesmo fazendo as escolhas certas, né? Que dentro da gama enorme de opções eu estou escolhendo a que é melhor para mim.
Até mesmo a ciência, quantas vezes tem certeza absoluta e décadas depois, ou até nem isso, né, às vezes bem mais rápido, ao revisar a sua teoria, encontra uma nova verdade, né? Se a própria ciência tem essas mudanças de coisas que elas acreditavam que a resposta era aquela e pronto, muda, quiçá nós, né, seres humanos mortais. Então, como desapegar de um padrão de repetição, ou como a gente até brinca, de um problema de estimação, né? Quantos de nós temos problemas de estimação? Então, não existe uma fórmula mágica, né? Essa psicóloga aqui, ela não sabe ajudar vocês facilmente, né? Tem que fazer pelo caminho mais complexo. E eu poderia até pedir desculpa para vocês, mas eu acredito que o melhor caminho é aquele construído por você, né? Com as suas cores, suas pedras, suas adaptações. E isso dá trabalho, não tem fórmula mágica que não dê trabalho. Ah, Marília, você não vai ensinar aí uma palavra mágica que a partir de amanhã eu paro de repetir padrões de repetição da minha família? Infelizmente, nós ainda não descobrimos isso, né? O que eu indico é que vocês desenvolvam esse autoconhecimento. Marília sempre bate na tecla. Viver a vida conscientemente, me perguntar, me questionar, analisar, é isso mesmo? Por que a gente faz sempre essa mesma comida? Se essa comida não me faz bem, por que eu repito ela sempre, sempre, sempre? Né? Se esse lugar me deixa estressada, por que eu fico indo? Então, até em questão de sabotagem, autossabotagem, por que eu estou fazendo isso comigo sempre? Né? O que vem antes de eu me sabotar? Quais são os pensamentos que vêm antes de eu me sabotar? Qual é o sentimento? Isso linka com alguma coisa que eu vivi repetidas vezes na minha vida, na minha infância, na minha adolescência? Então, de ir juntando essas pecinhas de quebra-cabeça. Terapia é muito isso. É juntar as pecinhas de quebra-cabeça e ir conseguindo enxergar as imagens. Primeiramente, né, um pouco de imagem aqui, um pouco ali, aqui falta um pouco de peça, e a gente vai tentando trazer e vai até que você consegue olhar a imagem como um todo. E quem já fez terapia sabe, chega um momento que você faz... Meu Deus, eu não acredito que até hoje eu estava fazendo isso por causa disso e faz todo sentido. E daí a gente consegue começar a fazer as mudanças, e as mudanças elas vão acontecendo de uma maneira mais natural, mais simples dela acontecer, porque ela faz sentido agora. Por que essa mudança está acontecendo, tá? Então, quando a gente tem aí essa busca, né, desenvolve esse autoconhecimento para se reconhecer nos seus padrões de comportamento, assim você acaba descobrindo como que você funciona e por que de tal problema ser tão útil às vezes, né, ao ponto de virar um problema de estimação na sua vida. Então, conhecer a si mesmo sem se auto-julgar, sem se diminuir, tendo a paciência no seu processo, tá? Não é para fazer esse autoconhecimento para ficar assim, nossa, eu não presto, nossa, eu não tenho capacidade. Não é isso. Eu estou me analisando, eu estou reconhecendo aonde eu preciso mudar, porque daí eu consigo botar um foco, né? Porque aí eu consigo ter uma estratégia, porque daí eu consigo conectar com coisas que me aconteceram para que eu verdadeiramente consiga mudar isso por mim, não é por ninguém. Não é para mostrar para ninguém, é para me fazer bem. Então, ter essa paciência com o meu próprio processo. Porque padrões de comportamento não se quebram do dia para a noite. Esquece, é um processo, é uma construção, envolve medo, trabalho, recaída, adaptação ao novo. Às vezes você vai mudar de um padrão, vai cair num outro que, nossa, difícil, meu Deus, parece que tá mais difícil do que estava antes. E não é aquele dali. Vou ter que testar mais uns 2, 3 aí para me achar, ou montar o meu próprio, entende? É um processo, então a gente tem que ter paciência com isso, né? Para que ele consiga ser persistente e não acabe voltando para essas repetições, tá? O mais valioso de tudo isso é que você está buscando o melhor para você. Você tomou o remo, né, do seu barco e não está deixando mais ser levado pela maré. E saber que não se está sozinho, né? Saber que tem alguém, tem pessoas do meu lado, com você, que você pode contar, que você pode desabafar, né? Ter pessoas que não estão ao seu lado para te julgar, mas para te dizer, eu acredito em você, tenta de novo, tenta assim, olha, eu pesquisei tal coisa, olha, eu vi tal pessoa fez assado, né? Faz total diferença nesse processo de quebra de padrões de repetição, né? Ter alguém para você falar,
não sei por que eu faço isso, analisa aqui comigo, vê se você consegue pegar alguma coisa nesse meu processo para me trazer, para me iluminar, né? Para ver se faz sentido isso para mim. E é por isso que de novo, né? Eu também sempre bato nessa tecla que é conte sempre comigo, né? Contem sempre uma com as outras, seja essa tribo uma para outra. Não precisa ser só dentro da tribo mãe, pode ser dentro da sua tribo de amigas que você tem da época de universidade, pode ser das mamães que você se encontram aí na rua, do seu trabalho, enfim, seja tribo, né? Seja essa pessoa acolhedora que vai dizer, meu, tá tudo bem você ter errado, tenta mais uma vez, sabe? Busca uma ajuda se você não tá conseguindo fazer isso sozinho. Eu confio que você consegue sim, no começo é difícil, mas você consegue. Ter pessoas desse jeito ao seu lado é uma chave, né? Que te ajuda a abrir algumas portas, algumas janelas, iluminando alguns pontos, muitas vezes nesse caminho que parece ser tão obscuro, tá? Eu tô vendo que a gente tem várias mensagens aqui hoje.